bom? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês então de 3 livros que eu li, 2 livros de um conto: A Sereia, da Kiera Cass, A Espada de Vidro, da Victoria Aveyard, e o conto Cicatrizes de Aço, da mesma autora, que é ali todo daquele universo da Rainha Vermelha. Vamos conferir então? Começando então, pessoal, eu li primeiro A Sereia, né, da Kiera Cass, e aí no iniciozinho eu acho bem bacana que nos livros dela, sempre no iniciozinho tem ela falando um pouco sobre aquela história e tal, e aí ela conta que, na verdade, ela escreveu primeiro A Sereia, depois é que ela foi escrever A Seleção, e aí que acho que a editora dela lá, aquele pessoal lá que trabalha com ela, sugeriu ela revisar a história e publicar, né, já que ela tá fazendo sucesso e tal, ver se os leitores gostariam dessa outra história. O que eu achei bacana é que, na verdade, é um livro único, dessa vez não é uma trilogia, o que é bom, porque eu não tava afim de ter que ficar esperando os livros lançarem e tal. Eu queria uma história rápida, o livro é bem curtinho, mas é muito bacana, é muito bem escrito, assim, bem construída a história, porque a gente tem algumas outras personagens ali paralelas, e a gente vai saber um pouquinho da história delas, só que não fica tudo jogado. Então a história vai contar de uma menina. A história começa tipo num flashback, não num flashback, né? Começa no passado, 1933, eu acho. Ela é uma menina, acho que ela tem, sei lá, 18 anos no máximo. Ela tá com a família num navio e aí ela ouve um som, aí todo mundo se joga na água, não sei o que, e ela ouve uma voz perguntando, tipo, o que ela faria para sobreviver, e depois ela vira sereia. Então a gente entende ali, né, a mitologia que ela criou com as sereias. No início eu achei que era uma coisa meio Pequena Sereia, eu falei, gostei disso não, porque aí a água é uma entidade, assim, sabe? Que ela se comunica com as pessoas e ela rouba a voz da pessoa por 100 anos, né, você fica lá escrava dela. E aí quando você se comunica com um ser humano e tal, as pessoas entram num estado hipnótico e se jogam na água. As pessoas que se jogam na água, né, se afogam por causa do canto de uma sereia, né, a voz de uma sereia, elas passam a pertencer à água, né, ela se alimenta dessas pessoas. É uma coisa meio bizarra. E aí quando falou essa coisa de, a sua voz é minha, eu falei, meu Deus, a menina vai ficar muda agora? Aff. E na verdade não é bem assim que acontece, e são sempre 3 ou 4, elas moram juntas e tal, sempre perto da água, né, pra elas se comunicar, não sei o que. E aí tem toda essa relação, né, das meninas com a água, que ela fala que ela, ao mesmo tempo que é uma mãe, ela é a carcereira, né, porque você tem que fazer o que ela quer, tá sujeito às vontades dela. E aí, pelo menos uma vez por ano, elas têm que cantar pra provocar um naufrágio, e aí, né, dessas pessoas mortas que a água se alimenta. E aí vem toda a explicação, né, como que também não é fácil pra água, sendo como ela é, né, estando em todos os lugares, tendo que sustentar tudo, não sei o que. É bem interessante, tem um romancezinho bem fofo, né, é bem rápido na verdade, não fica na lenga-lenga por muito tempo, então é bem bacana, tem todo um mistério ali. Uma das sereias que vai morar sozinha, então o que essa menina tá arrumando, o que ela tá fazendo, como que as meninas conseguem se comunicar, né, já que elas não falam, não podem falar com as pessoas. É bem bacana, eu gostei bastante. E é interessante porque a Kiera Cass nesse livro, gente, a personagem, a história não tem nada a ver com a Seleção. Então, assim, é completamente diferente. Se você não gosta da Seleção, leia esse livro então pra ver se você gosta dessa forma de escrever da autora, porque é bem interessante, eu gostei muito. Indo então agora para A Espada de Vidro, da Victoria Aveyard, a gente tem a continuação da Rainha Vermelha. O último livro terminou naquela coisa toda deles terem fugido do príncipe, né, que agora é rei. Aquela confusão toda da mãe dele e tal. E agora a gente tem, então, a Mare, o Cal e lá aquela galera toda lá da Guarda Escarlate fugindo. Eles estão procurando outras pessoas como ela, né, outros sangue novos pra... Inicialmente a ideia seria só seguir aquela lista que o Julian conseguiu pra poder proteger essas pessoas, tirar elas ali da reta, né, pro Maven não matar elas. Só que aí a história, no decorrer da história, a gente começa sempre esse clima de perseguição. Ai meu Deus, vamos salvar. O que essa pessoa vai pensar de nós com o príncipe, aquilo tudo. Mas aí depois ela descobre, ela consegue uma informação de que a rainha, né, a Elara e agora o rei, né, o Maven, eles construíram uma prisão, e ali eles estão colocando tanto os prateados que discordam, né, das ideias dele, do governo dele, quanto alguns sangue novos. Alguns ele realmente mata pra mandar uma mensagem, tipo, eu estou de olho em você, eu estou à sua frente, eu vou te pegar. E outras ele tá
colocando nessa prisão e explorando ela, sabe? Tentando entender mais o que tá acontecendo, como elas são. Porque assim, são duas situações. Enquanto os poderes dos prateados é algo constante, é algo conhecido, então já sabe, né, que passa do pai pro filho, tem, né, toda aquela coisa do poder das famílias, então é esperado. Se a sua mãe tem isso, seu pai tem aquilo, você, menino, vai nascer com tal poder. No caso desses dos vermelhos, você não sabe. Você pode ter seu irmão que tem aquilo ou não, né? Tem essa mutação ou não, e o poder dele não tem nada a ver com o seu. Então, da mesma forma que é interessante porque é algo desconhecido, é algo novo, isso é bom pra eles, né? Pra poder lutar, mas ela teme muito pelo que a Elara vai fazer, né? Ela pode manipular a cabeça dessas pessoas e colocar elas pra lutar, né? Contra os outros vermelhos, e aí eles não vão ter chance, né? Então é muito interessante porque ela entende essa situação e ela vai tentar salvar essas pessoas, e ao mesmo tempo ela fica sabendo que tem uma legião que vai marchar lá no Gargalo, né, que é o local que tá acontecendo aquela guerra há muito tempo, e ele tá pegando crianças. Então a gente vê que ele tá pegando todas as frentes, todas as formas que ele pode pra manipular e fazê-la se render. Nossa, quanto barulho, meu Deus do céu. E esse livro ele tem um clima muito mais sombrio, muito mais pesado, sabe, do que o outro. É sim um livro pra conduzir pro terceiro, né, aquela coisa, né, gente, segundo livro de trilogia, não tem jeito, mas são muitas coisas acontecendo, a gente conhece outros sangue novos, outros poderes, acontece um monte de coisa, e aí você fica, ai meu Deus, será que aquela pessoa vai morrer? É muito bacana, é muito interessante. Eu demorei um bocado pra ler porque essa coisa, sabe, de ser meio pesado. Não é um livro que você assenta e é gostosa a leitura, sabe? Então é um livro que tem uma leitura muito pesada, sabe? Não é uma história que é gostosa de você ler, você fica meio que com aperto ali o tempo todo querendo saber o que vai acontecer, qual é o problema, e quando termina, gente, sério, eu terminei, eu fiquei chocada, porque eu não acredito que isso aconteceu. Meu Deus do céu, que enrolação, que confusão que vai ser pro próximo, mas, né, a gente fica doido pra lançar pra poder saber o que vai acontecer, então, como que vai ser a resolução dessa situação toda. E muitas pessoas criticaram, falaram que a Rainha Vermelha parecia muito com a Seleção, com a trilogia Grisha e algumas outras histórias. Esse livro, gente, não tem nada a ver com nenhum deles. Ela tem a escrita dela, pode ter alguns elementos de outras histórias, mas é uma história única, né? As situações que estão acontecendo ali é aquilo ali, né? E o outro, eu li um conto, né, que é o Cicatrizes de Aço. Eles lançaram um livro, eu acho que é A Coroa de Vidro, né, que tem o conto A Canção da Rainha, que vai contar da rainha Coriane, né, a mãe do Cal. E esse, né, o Cicatrizes de Aço, que é o conto da Farley, da Diana ou Diana, não sei, Farley, que a gente entende um pouquinho mais sobre como começou a Guarda Escarlate, como que ela que virou, né, a porta-voz ali, que apareceu os vídeos dela pela cidade toda lá, como que as coisas funcionam. E eu achei bacana que eu li primeiro o livro e depois eu li esse conto. Porque eu acho que se eu tivesse lido o contrário, eu ia ficar sabendo de algumas coisas, eu gostei mais da surpresa e de ter lido depois. E a gente entende como que funciona essa rede mesmo deles, como eles estão conectados em todos os lugares ali do reino e dos reinos próximos, como que eles conseguem as informações, sabe, super serviço secreto, é muito bacana. A gente descobre também como que ela conheceu o irmão da Mare, né, o Shade. É muito engraçadinho, gente, é muito fofo, é bem bacana, é interessante ali como que as coisas acontecem. E o conto ele é escrito de uma forma super interessante, porque ao invés dela simplesmente colocar a Farley narrando os acontecimentos, a forma como eles se comunicam é de forma codificada. Então primeiro vem o texto ali, né, a mensagem que ela recebeu codificada, com os codinomes de cada um, então Carneiro, Cordeiro, que seria ela e o coronel ali, como que fala com o comando. Então é muito interessante porque você lê aquela parte e você fica, ai gente, quem que é esse aqui será? Aí você, à medida que você vai lendo o conto e tendo conhecimento dos outros livros, você entende qual é a mensagem ali. Por que ela é dessa forma também, né? A forma como ela foi criada pelo pai dela, de contestar, de não aceitar as coisas, de ser rebelde. Então é muito interessante, eu gostei bastante. Foi legal pra entender melhor como que acontece ali. E aí vem, primeira missão, né, de
conseguir se infiltrar ali em Norta, e depois como que eles vão fazer pra ajudar a Mare logo que ela entra lá no palácio, né, quando acontece aquela situação toda dela descobrir, né, o poder dela, como que ela e o irmão vão tentar, a Farley e o irmão dela vão tentar proteger a Mare e aproveitar e colocar ela ali no meio daquela revolução também. E é muito interessante a gente ver, à medida que os livros, né, vão acontecendo, como que as coisas mudaram, como que o papel da Mare muda em cada história. Então no início, na Rainha Vermelha, ela era o elemento ali da propaganda, ela era usada, como que depois ela que vai ser a chave da revolução junto com a Farley, ela que vai arquitetar e correr atrás e descobrir os sanguinovos e fazer mesmo, sabe? Ela que na verdade tem a ideia, executa e dá o pontapé inicial para começar uma guerra civil ali na história. Então, esses foram os livros que eu li. Se você já leu algum deles, deixa aí o comentário, conta aí o que vocês acharam. Se você não leu, fala aí se você ficou interessada. Se você gostou então do vídeo, não deixa de clicar em curtir, compartilhar pra todo mundo ver ele também. Não deixa de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo novo toda sexta-feira. Tem várias resenhas aqui no canal e tem no blog também. O link vai estar aqui, é o mazetd.blogspot.com.br. E é isso então.